Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Neres, nós resolvemos, alguns dias, gravar uma live sobre esse tema tão polêmico, que é essa imagem que foi colocada na frente da sede da ONU e que é chamada de Guardião da Paz da ONU. Bem, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou pastor auxiliar do campo de São Cristóvão 338, aqui no Rio de Janeiro. Esses são os meus contatos. E nós vamos num período aqui que não será curto, será em torno de 1 hora, pelo menos. Se você pretende aprender sobre escatologia, sobre Bíblia, tem que estar disposto a dispensar um pouco de tempo, né? E esse tema que trouxe aí muita polêmica entre muitos canais e etc., muitos alarmistas e muitos incrédulos. E eu gostaria de trazer uma palavra mais moderada e bíblica sobre o tema. Vou expor aqui vários textos bíblicos, espero que você tenha um pouco de paciência para que eu possa relatar esse tema e aprendermos juntos. Vamos lá. Então, o tema de hoje é o Guardião da Paz da ONU. No início do ano de 2020, ano passado, eu fiz várias lives com esse tema, o atual cenário mundial à luz da Bíblia. Essas aulas ainda são encontradas lá no meu canal, não no canal do YouTube, mas no Facebook, com esses temas aí diversos. Cenários contemporâneos, o sonho de Nabucodonosor, cenário político-religioso do primeiro século, a origem do cristianismo, a igreja e o Estado ao longo da história, a igreja e o templo, como nos adequar à realidade atual, Gog e Magog e o anticristo, sinais dos tempos, promessa da volta de Cristo, a geração do arrebatamento, a grande tribulação, o reino de Deus e o juízo final. Bem, ministrei todas essas aulas, se você quiser. Basta procurar lá no Facebook, Pastor João Neres, e esses vídeos ainda estão gravados. Bem, esse é o símbolo da Organização das Nações Unidas. Nós temos algumas organizações que, a nível mundial, existem, não como organização que tem um poder direto sobre a nação, mas como uma espécie de conselho para orientar as nações, né? E essa Organização das Nações Unidas, que atualmente não tem mais tanto poder, uma vez que Estados Unidos e outras nações não obedecem às determinações da ONU. Outra organização muito importante é a Unesco, que é a Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura. Temos também a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bem, para que nós possamos entender melhor sobre aquela imagem da ONU, sobre a imagem da besta de Apocalipse 13, nós precisamos retroceder um pouco na história. Eu queria ler com você o livro de Gênesis, capítulo 10, que diz assim: E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Bem, aqui a Bíblia está dizendo que esse Nimrod foi o poderoso caçador, e nós podemos destacar aqui Nimrod como o primeiro modelo ou protótipo do anticristo. Nimrod
Está dizendo aí que o princípio do seu reino foi Babel, de onde vem Babilônia, ok? O princípio do seu reino foi Babel. A Torre de Babel é um grande mistério. O que dá a entender é que não era apenas uma torre para tocar fisicamente o céu, mas uma espécie de observatório que descobriria, digamos assim, os mistérios de Deus. E por isso Deus interferiu e destruiu, né, confundiu as línguas para que eles não prosseguissem naquele intento. O Senhor disse: Eia, desçamos e vamos impedir para que eles não concluam o seu intento. Então, significa que o intento deles era algo que seria possível. Tá? Então, esse homem chamado Nimrod é o primeiro modelo de anticristo que nós podemos entender. Tá? Bem, passemos então para Daniel, capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2. Vamos falar um pouco do sonho de Nabucodonosor. Aqui é a interpretação, para que nós possamos prosseguir. Eu falei sobre Nimrod, sobre Babel, são reinos antigos, né? No final, nós vamos falar sobre Egito e a Síria também, como parte desses reinos antigos. Mas vamos retroceder à época de Daniel, quando o povo estava cativo na Babilônia. Daniel 2:31 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua que era imensa, cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés, parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos, na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto animal será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, e a parte de barro de oleiro, e em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste que o ferro estava misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim também uma parte do reino será forte e, por outra, será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino, preste atenção, que não será jamais destruído. É a pedra. Este reino não passará
a outro povo, esmiuçará e consumirá a todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, olha aí, a pedra é Cristo, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Bem, todos nós conhecemos esse sonho de Nabucodonosor. Daniel e os sábios seriam mortos se não interpretassem o sonho. E então Daniel pede um tempo, até o dia seguinte, pede 24 horas, e ele dorme, ora primeiro, né? E com seus amigos ele sonha. E aí está a interpretação. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, que foi do ano 606 ao ano 538, a contagem é decrescível, porque é antes de Cristo. Depois o Império Medo-Persa, com Ciro e Dário, que vai de 538 até 331. E a Grécia é o terceiro império, com Alexandre o Grande, os 4 generais. E aí, o último império, o Império Romano. Roma só vai cair em 476 e ela vai se dividir em 10 reinos. Nós vamos ver aí, agora, depois de passar pela estátua, vamos analisar o capítulo 7 de Daniel, que fala de 4 animais, tá bom? Então, esse é o sonho de Nabucodonosor, falando de 4 impérios. Aqui não está falando dos impérios que já se foram, que é o Egito e a Assíria, ok? Vamos lá. Além disso, nós temos aqui, muito interessante esse episódio, de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, nós temos a história de uma estátua que é erigida também em homenagem ao rei Nabucodonosor. Olha só, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Bem, deixa eu relembrar algumas coisas para vocês. O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé, ok? A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados. Isso tudo está interligado com o número 6, com 666, com o tema que é a imagem da besta, ok? Que é a imagem de um homem. Vamos ver lá em Apocalipse. Bem, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado, né? Versículo 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes e os tesoureiros e os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O arauto apregoava em alta voz: ordene-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro do rei que o rei Nabucodonosor tem levantado. Bem, nós sabemos que 3 homens não se ajoelharam perante essa estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias. Por que eu trouxe também esse texto de Daniel 3? Porque é notório que quando esses poderes estão no governo, eles fazem questão de serem venerados, de serem adorados, de
de serem exaltados. Nabucodonosor não era a cabeça de ouro do sonho? Pois bem, no capítulo 3, que é o capítulo seguinte, ele vai fazer uma estátua de ouro. Porque o sistema, ele quer ser adorado. Ele quer ser venerado, ele quer que todos se curvem perante ele. Porque ele entende que ele é maior do que todos. Esse episódio nos chama a atenção no capítulo 3 de Daniel. Mas vamos lá. Vamos ler também o capítulo 7. Eu preciso chegar em Apocalipse 13. Estou correndo na leitura, mas eu tenho que ler. Se você quiser coisa rápida, aqueles vídeos curtos que o pessoal faz aí na internet, procura outro canal. No meu canal aqui você vai ter estudo bíblico, tá? Aprofundado. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, para nós entendermos também esse relato acerca dos impérios mundiais, né? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Agora não é Nabucodonosor que tem um sonho. Quem tem um sonho agora é Daniel. Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu gritavam ao mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Babilônia. E foi levantado na terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Se lembre que a besta é homem. Número de homem, 666, ok? 5. Continuei olhando, e eis um segundo animal semelhante a um urso, Império Medo-Persa, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis outro semelhante a um leopardo. Opa, agora está começando a chegar a um animal parecido com aquela estátua da ONU, né? Que não tem nada a ver. Aqui é um leopardo e ali é um jaguar. Mas vamos ver mais à frente. Semelhantemente a um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, significando rapidez. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio, ok? Esse aqui é o Império Medo-Persa. A rapidez é porque Alexandre o Grande, com cerca de 30 anos, conseguiu conquistar o mundo inteiro. Foi dado a ele domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis um 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Opa! Começa a se parecer com aquele animal lá de Apocalipse, sabe? Porque ele tinha 10 pontas. Estando eu a considerar os chifres, aquele lá de Apocalipse vai ter 7 cabeças e 10 chifres, tá? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, se liga nesse detalhe. Outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, a besta é homem, e uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando, e eis que foram postos tronos. Veja que Daniel está sendo levado a uma dimensão espiritual. De repente ele começa a ver coisas diferentes. Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, Deus, que se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. O trono de Deus é móvel e é de fogo. Aleluia. 10. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Levantou-se o juízo e abriram-se os livros. É um julgamento. São decisões sendo tomadas.
no âmbito dos domínios mundiais, dos impérios mundiais. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Ele proferia palavras contra Deus. Estive olhando até que um animal foi morto. Esse é o quarto animal. E o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, aleluia, um como filho do homem. Lucas chama Jesus de filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, esse é Deus, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, que não será destruído. Aleluia. Seu domínio é eterno e o seu reino jamais será destruído. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro de mim. Meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro reis, que se levantarão da terra. Ou seja, está repetindo o que havia na estátua. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. É a pedra que deu nos pés da estátua de Nabucodonosor, do sonho. E o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade acerca do quarto animal. A respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, outro chifre, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais o quê? Era mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Que coisa terrível, hein? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo, aleluia, em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Convém lembrar aqui que 4 é o número da plenitude, justamente. Quando fala em terra, fala em 4 cantos da terra. E diz que esse quarto animal será diferente e pisará com os pés e fará tudo em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Bem, o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. 476 depois de Cristo. E nunca mais foi o mesmo. Dali se levantaram 10 reinos. Por isso nós entendemos que o anticristo virá da Europa, do antigo Império Romano que ressurgirá. E proferirá essa ponta pequena, um desses 10, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. É isso mesmo? Isso aí.
proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Matará os cristãos. Roma fez isso. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Roma mudou e continua mudando. Hoje, digamos assim, do ponto de vista espiritual, com essa pandemia, nós temos visto as leis do mundo inteiro sendo mudadas. Pessoas sendo obrigadas a se vacinar, né? Pessoas sendo obrigadas a apresentar um passaporte para viajar e etc. Mudança de leis. Eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E tempos, 3 anos. E metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. A metade da tribulação. A metade da grande tribulação diz que esse homem do pecado, esse líder, terá poder sobre os cristãos. 7:26. Mas o juízo será restabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. É a igreja, não é Israel. É a igreja que vai se unir a Israel depois, né? Mas é a igreja. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Que visão forte, né? E aí passemos, então, agora para Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 13. Só fechar a cortina aqui que o sol está incomodando. Apocalipse, capítulo 13, fala desse animal aí, né? Vamos ver o que é que diz Apocalipse 13 e vamos ver se tem alguma semelhança com a estátua lá da ONU, né? Veja bem. Apocalipse, capítulo 13 diz assim. Aqui é João falando, meu xará. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. 7 cabeças e 10 chifres. E aqui está o versículo que vem causando todo esse frenesi com relação a essa estátua da ONU. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Essa besta, ela surge do mar, tá? Mar, na Bíblia, significa nações, tá? Mar, aqui na escatologia, na interpretação bíblica aqui, são nações. Então, essa besta, ela é um líder político. Esse é um homem, é um líder político. Ela é semelhante ao leopardo. Observe que aqui está de frente para trás. Está ao contrário aqui do que diz lá o texto de Daniel, capítulo 7. Como assim, pastor João Neves? Isso, está ao contrário. Está diferente do que está lá em Daniel 7. Que diz assim, a besta era semelhante ao leopardo. O leopardo lá é o terceiro. Aqui ele vai pegar de trás para frente. Ele vai dizer que a besta é semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Ou seja, ele pega ali Império Medo-Persa, Império Grego,
Império Medo-Persa, Império Babilônico. Ele pega de trás para frente. Isso é interessante. É como se ele estivesse retrocedendo na história. E é como se ele estivesse querendo dizer para nós, olha, a besta vai ser semelhante ao leopardo. Ela vai ser tão rápida como Alexandre o Grande. Seus pés como de urso, eles vão destruir tudo, vão pisar as nações como o Império Medo-Persa. E a sua boca como de leão. Ele vai ser terrível como Nabucodonosor. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão? É o diabo. Eu ouvi muitos relatos sobre essa estátua da ONU, mas ninguém fala no dragão. O dragão é o diabo. E é interessante ressaltar que tem uma nação no planeta Terra que tem como símbolo um dragão. Tá? Não é muito difícil, é só olhar as bandeiras e você vai ver que a bandeira da China ela tem um dragão. Ok? O seu desenho. Vamos lá. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Adoraram quem? O dragão, o diabo, que deu à besta o seu poder. Irmão, se liga muito nisso aí. Porque está dizendo que esse anticristo vai receber o poder do dragão. Bem, o dragão é o diabo. Mas se nós quisermos colocar uma nação aí que está surgindo no cenário mundial, atropelando tudo, com a rapidez do leopardo, com as patas de urso e com os dentes de leão, ela se chama China. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Lembra lá de Daniel 7? Diz: o chifre pequeno terá uma boca para proferir blasfêmias. Está interligado. Daniel é um livro de linguagem apocalíptica e Apocalipse também. São poucos os livros da Bíblia que têm essa linguagem apocalíptica. É Daniel, Apocalipse e partes do livro de Zacarias. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Mais uma vez, mistério. Um tempo mais 2 tempos e metade de um tempo, lá em Daniel, são 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Se liga aí. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Bem, eu já quero estar habitando no céu nessa época. Sou pré-tribulacionista e acredito que a igreja será levada antes que ele assuma o governo total. Ele, o anticristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Meus amados, ninguém escapa. E havia um pregador dizendo que o Brasil vai escapar. Não existe isso em lugar nenhum. Deu poder para vencer. Poder sobre toda tribo, sobre toda língua, e sobre toda nação. E adoraram-na. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Vamos lá. Eu vou continuar a leitura, porque não tem como nós entendermos esse tema sem ler o texto bíblico. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Mas vamos lá. E vi subir da terra outra besta. Pastor João Neres, não era uma besta? Não. São 2 bestas. Uma vem da terra, é o líder político. Outra vem do mar. A primeira vem do mar, perdão.
é o líder político. Repito, a primeira vem do mar, é o líder político. Mar representa nações. Essa besta veio subir da terra. Isso aqui é o líder religioso, é o falso profeta. É uma outra besta, tá? Esses dois vão inaugurar o inferno. Eles serão lançados no inferno antes de Satanás, a besta e o falso profeta. Ok? Está em Apocalipse 19. Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres. Aquela tinha 10 chifres. Ok? 7 cabeças e 10 chifres. Essa tinha 2 chifres, semelhantes de um cordeiro, e falava como o dragão. Falava a linguagem do dragão. Pode ser a linguagem do próprio diabo ou do contexto político de domínio, a linguagem da nação que tem um dragão na sua bandeira e que pensa em dominar o mundo, a China. Vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Esse líder é um líder religioso. Ele é diferente do outro, parece com um cordeiro, ele fala manso, ele fala bonito. Vamos ver o que é que ele faz? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o líder político. Esse líder religioso vai levar todos a adorar, do jeito que levaram a adorar a estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Não é fraco não, tá? Ele vai ter um poder diabólico, com capacidade de fazer descer fogo do céu. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, chegou no nosso tema, uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Bem, observe que eles, assim como Nabucodonosor, eles querem ser adorados. Querem que seja feita uma imagem. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Aí, irmão, aí o negócio se aprofunda. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui eu faço uma pausa, porque quando nós vemos essa exigência de passaporte sanitário, quando eu entrei no aeroporto lá em Natal, Rio Grande do Norte, e vi o desenho de 4 pezinhos dentro do elevador, falei, meu Deus, será que as pessoas são tão burras e elas vão entrar no elevador e ficar uma em cima da outra? Tem que ter a marca de um pezinho? Não é pela pandemia, não é pela proteção, não é nada disso. É pelo controle social. É pelo controle das nações. É pelo controle das coisas que estão por vir no mundo. É pelo controle de algo que nós não conhecemos ainda direito. É pelo controle. E nós estamos sendo treinados. Essa pandemia é um estágio para o que a besta quer fazer no mundo. Versículo 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número
do seu nome. Aqui a sabedoria, e quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A Suécia acabou de aprovar a implantação de um chip que tem o passaporte sanitário. Brevemente, o mundo está caminhando para isso. Hoje nós já entramos no aeroporto apenas com o celular, o QR Code, e passamos, em todas as revistas, porque ali está o código da nossa passagem. O chip não é o demônio. A tecnologia não é o sinal da besta. O que nós entendemos é que a besta vai se utilizar de toda a tecnologia vigente, porque ela estará no domínio. O dragão dará a ela poder. E ela vai estar no controle, no domínio. E quando eu ouço que o dragão vai dar poder, e eu percebo tudo o que está acontecendo no mundo, e o que tem feito o Partido Comunista Chinês, eu penso que Gog e Magog seja China e Rússia. Mas tem uma live só sobre isso, que você pode acompanhar depois lá na minha página do Facebook. Chama-se Gog e Magog e o Anticristo. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Quase ninguém percebe isso. Existe uma trindade satânica. Olha aí. Apocalipse 16, 13 diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vou voltar aqui. Da boca do dragão. O dragão é o diabo, antideus. Da boca da besta, anticristo. Um homem que receberá o poder do dragão, que receberá uma imagem, e essa imagem terá vida. E da boca do falso profeta. O falso profeta é a segunda besta. Então, dragão antideus, a besta anticristo, o falso profeta anti-Espírito Santo. Vou repetir: dragão antideus, a besta anticristo, o falso profeta, que é a segunda besta, anti-Espírito Santo. Versículo 14 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Isso é política. De todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E essas 7 cabeças? Vamos lá, estou caminhando para concluir. As 7 cabeças, vamos ler o texto de Apocalipse 17, 9 a 11. Aqui o sentido tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. A Bíblia explica a Bíblia. As 7 cabeças são 7 montes. Tem uma cidade da terra que tem 7 montes, 7 colinas. E essa cidade é Roma. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Bem, mulher na Bíblia é sempre igreja. Então aqui leva para uma igreja apóstata que se desviou das verdades bíblicas. E são também 7 reis. Opa, aqui já tem uma coisa para eu explicar para vocês. 5 já caíram e um existe, o 6º. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure por um pouco tempo. E a besta que era, já não é, ela é também o 8º. E é um dos 7. E vai à perdição. Vou tentar explicar esse versículo aqui com esse slide. Nos impérios mundiais, tem o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa
Império Grego e o Império Romano. Roma cai em 476, mas se divide em 10 reinos. Né? Desses 10 reinos vai surgir um, que seria o Império Romano ressuscitado, digamos assim. Ali da Europa, uma das nações será destacada como esse chifre menor. Beleza? Interessante aqui que Roma é justamente o sexto, e o número de homem é 666. Quando diz que a besta é um dos 7, mas ele é também o 8º, bem, Roma está aqui como um dos 7. Ok? E ele é também o 8º. Porque é um rei que saiu de um desses impérios e agora é o 8º rei. Deixa eu dizer para vocês uma coisa também. Dentro de Roma existe um estado chamado Vaticano. Foi fundado, não lembro agora a data exatamente, mas cerca de 1700 e pouco, pelo Tratado de Latrão, e que transforma a Igreja Católica num império também. E ela também tem um rei. E muitos comparam esses 7 reis aqui como sendo papas, ok? Mas eu prefiro levar para essa interpretação aqui, que é mais plausível. Dá a entender que 7 reis podem ser esses impérios mundiais principais que houveram, sendo o 7º império aqui, a Roma, que ressurge, né? E esse rei seria o 8º. E o que é que impede que esse anticristo se manifeste? A presença do Espírito Santo e a igreja impedem a manifestação do anticristo. Vamos lá para concluir? Paulo diz aos irmãos de Tessalônica: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus e pela nossa reunião com ele. Eu tenho uma reunião marcada com Cristo e não posso falhar, não posso perder. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Não se perturbe com essa foto de guardião da onda, que essa foto é um jaguar, não tem nada a ver com leopardo, não tem pata de urso e não é a imagem da besta. É apenas uma estátua qualquer. Agora é um ensaio para que nós vamos nos acostumando com essas coisas. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer de nós, como se o dia de Cristo estivesse chegado, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Está chegando. E se manifeste o homem do pecado. Quem é ele? O filho da perdição, o qual se opõe, esse é o chifre pequeno, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Ele vai fazer um acordo com os judeus. Na metade da semana, Israel vai desfazer o acordo. Metade da semana é a metade dos 3 anos, dos 7 anos, 3 anos e meio, 42 meses, ou um tempo mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se tem alguém no mundo que está querendo parecer Deus, são pessoas controladas por esse sistema que quer governar o mundo e que é controlada pelo país que tem um dragão na sua bandeira. Se sentem Deus. Aliás, hoje, no Brasil, com essa pandemia, cada prefeito do menor município do Brasil se sente um Deus. Isso é sinal que o anticristo está tentando se levantar. Se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas dizia quando ainda estava convosco? Vocês não lembram? Eu ensinei isso para vocês. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja,
ele só vai ser manifesto quando a igreja for levada por Eliezer, o Espírito Santo, que vai levar a noiva ao encontro do noivo, o Messias. E nós estaremos numa mesa como essa que está atrás de mim, onde o Cordeiro de Deus servirá a ceia, as bodas do Cordeiro. O livro de Cantares diz: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Aleluia. Jesus nos levará para essa mesa de banquete. O anticristo só se manifestará totalmente quando o espírito que o detém for tirado da terra. Porque já o mistério da injustiça opera. Estamos vendo aí nessa pandemia, nessas mudanças exorbitantes e absurdas de leis. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. A igreja, juntamente com o Espírito Santo, resiste ao domínio, à manifestação do anticristo. E então será revelado o iníquo. Então, quando nós sairmos daqui, quando a igreja for arrebatada, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí, esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse homem, ele vem segundo a eficácia de Satanás, segundo o poder do dragão, com todo o poder, sinais e prodígios. Ele faz descer fogo do céu. E com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O versículo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não querem a verdade. João diz que os homens amaram mais a mentira do que a verdade, porque as suas obras eram más. Eles não querem a verdade, eles querem a propina, eles querem a mentira. E eles vão cair fácil nesse laço do anticristo, do dragão, que é o próprio diabo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, quando você vê algumas pessoas defendendo o indefensável, defendendo o aborto, defendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo, defendendo... Agora estão querendo aprovar uma lei, né, para que assalto de coisas pequenas não seja crime. Ou seja, eles mesmos acreditam em certas mentiras que eles mesmos criam. Por quê? Porque o espírito do erro foi derramado. Deus está permitindo que eles creem em suas próprias mentiras. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Gente, essa imagem do guardião da paz da ONU nada tem a ver com a imagem da besta. Esses dentes não são de leão. Isso não é um leopardo, é um jaguar. Essas cores são as cores aí progressistas do LGBTQI+, @YZ, etc. e tal, né? É apenas um ensaio, porque a imagem, quando a besta estiver reinando, a segunda besta, que é o falso profeta, vai dar poder para que aquela imagem fale. Como isso vai acontecer, não sei. Nem quero estar aqui para saber e para ver. Por quê? Porque eu espero estar nas bodas do Cordeiro. Espero que você esteja comigo nessa mesa bonita que aí está, onde nós juntos celebraremos a ceia com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, espero ter ajudado. Se você é pastor, líder, e quiser um estudo sobre o tema, ou sobre um desses temas, né, é só me convidar. E nós estaremos indo na sua igreja. Preciso de tempo, porque hoje as pregações estão sufocadas por um monte de canções, a maioria dessas canções antibíblicas e que não levam a nada. A Bíblia diz que nos últimos dias os sábios refugirão como as estrelas do firmamento. Chegou esse tempo. O tempo que poucas pessoas sabem explicar
esses textos da Bíblia. Que Deus nos abençoe, divulgue essa live entre familiares, vou fazer outras sobre cada tema. Essa foi uma abrangendo tudo, um panorama, digamos assim, da história dos impérios mundiais. Poderemos fazer outras depois com versículos específicos, com temas menores. Deus abençoe a todos, Pai seja convosco. Bom final de ano, boas festas, e Deus abençoe a sua família. Prepara-te, porque Jesus está voltando. Amém.